Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo vital. Num outro vídeo a gente já falou sobre os 4 corpos de consciência, tendo um quinto, o sublime, como a síntese dos outros 4, corpo físico, corpo vital, corpo mental e corpo supramental, que são expressões de nós mesmos, que nós utilizamos no nosso processo evolutivo, no nosso processo de aprendizado e desenvolvimento. Um muito esquecido é o corpo vital. O corpo vital, onde a gente experimenta os sentimentos, as emoções, portanto, onde a gente experimenta as famosas rodas energéticas indianas, chamadas de chakras, uns funis energéticos. Antigamente a gente não tinha a aparelhagem sutil que nós temos hoje para fotografar, mensurar. Então, os clarividentes, aqueles seres que tinham a capacidade de enxergar, com os olhos físicos, inclusive, o que outras pessoas não enxergavam, percebiam nesses chakras 7 funis ao longo da nossa coluna vertebral. Um funil para baixo, uma espiral para baixo, chamada de chakra raiz ou chakra básico, que a gente percebe uma ligação com a terra, é um funil que gira para baixo. Depois, em sequência, nós temos mais ou menos na altura, na região dos órgãos genitais, nós temos o segundo chakra, ou chakra genésico, chakra sexual. Agora, já numa outra expressão de funil, um funil posterior atrás e um funil anterior aqui na frente, como se o funil, ao invés de estar para baixo, como no chakra raiz, eu tenho um giro dele, uma espiral que sai dessa região, dessa altura da nossa coluna dos órgãos genitais para frente e um funil que sai para trás. E assim em sequência, nós temos o nosso chakra umbilical, também mais ou menos na altura do umbigo, também com um funil anterior, um funil posterior. Nós temos o chakra cardíaco, da mesma forma. Nós temos o chakra laríngeo, também da mesma forma. Nós temos o chakra frontal, também da mesma forma. E nós temos o chakra coronário, com um funil complementar, digamos assim, ao funil do chakra raiz, só para cima. Então, os clarividentes percebiam esse desenho, essa percepção desse campo, dessa energia mais sutil que os indianos chamam de prana e que compõe o que a gente chama de corpo vital. Nós temos sim esse corpo vital em nós e é importante que nós conheçamos, até porque hoje nós já temos essas aparelhagens sutis, aparelhagens que mensuram a frequência em hertz, como a gente tem, por exemplo, o eletroencefalograma, o eletrocardiograma. Nós temos máquinas que fazem esse tipo de medição. O próprio pêndulo, para quem sabe usar, ele é sensível a esse tipo de medição e outros tipos de aparelhagens que também fotografam, porque esses chakras, eles se expressam também em cores. Por exemplo, a cor do chakra raiz, do primeiro chakra, aquele na base da coluna, é vermelho. Depois nós temos a cor do chakra genésico, do chakra sexual, alaranjado. Depois nós temos a cor do chakra umbilical, amarelo. O cardíaco, o chakra do coração, da glândula timo, verde. E também com alguma expressão de rosa, quando a gente percebe que o campo emocional e sentimental das pessoas está mais ligado a uma necessidade de perdão. Nós temos no laríngeo o azul mais celeste, mais claro, nós temos no frontal o azul índigo escuro e nós temos no chakra coronário o roxo, o violeta bem forte. Então eles também se expressam em cores, é possível que a percepção, as fotografias e as filmagens hoje aconteçam e mostrem essas cores. Mas qual é a importância de conhecer esses chakras para a nossa saúde, tanto física, quanto vital, quanto mental? É que eles carregam em si, todas essas rodas energéticas, eles giram numa frequência de significados. Então nós temos o que os indianos chamam de vrits, ou propensões. Cada chakra tem a sua propensão e cada chakra também é ligado, é uma matriz
vamos dizer assim, para os órgãos mais vitais, se vocês observarem, né? A gente tem o intestino, o final do intestino, regido por esse chakra raiz. Nós temos os órgãos genitais, né? Tanto masculinos quanto femininos, também regidos pelo segundo chakra, chakra sexual. Nós temos o estômago, o pâncreas, o fígado, também regidos pelo chakra umbilical, o baço, né? São órgãos todos vitais. Nós temos no cardíaco o coração, o pulmão, a glândula timo, né? Nós temos, claro, que mais? Eu estou dando algum resumo, né? Mas se vocês pegarem um mapa na internet, tem muitos mapas bons dos chakras, basta vocês se sentirem curiosos, vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver especificamente todos os órgãos a que eles respondem. Por exemplo, laríngeo, né? Nossa glândula tireoide, traqueia, garganta em si, as cordas vocais. Nós temos o chakra frontal, a parte frontal do cérebro, os olhos. Nós temos no chakra coronário as glândulas, né? Pineal, enfim. Entendendo que essa matriz vital, né, sutil, que a gente não pega essa matriz, mas ela se expressa em termos de energia, uma energia específica vital que a gente chama de prana. E isso é a base de construção, de manifestação da saúde dos nossos órgãos, da saúde da fisiologia do corpo também. Isso é que é muito importante na medicina dos chakras, né? Porque tem sido chamada assim hoje, a medicina dos chakras. Uma outra coisa importante é entender, né, que todo o trabalho que a gente faz de alinhamento dos chakras, e nós temos inúmeras técnicas por aí que vocês podem experimentar, que a gente entende, infelizmente, porque a manutenção dos chakras em equilíbrio depende da manutenção da nossa consciência, tanto em expansão quanto em equilíbrio. Por exemplo, um equilíbrio mental, dos pensamentos, um equilíbrio emocional das emoções, um equilíbrio vital dos sentimentos, um equilíbrio físico. Por isso a importância da gente cuidar desses corpos ao mesmo tempo e muito bem. É importante tudo que a gente puder fazer de melhor para esses corpos físico, vital, mental, é extremamente importante, porque só assim a gente começa a perceber um outro corpo, né, que é chamado de supramental, seria um campo mental mais superior, de uma consciência mais absoluta, sem tanta distorção de significados como a gente vê hoje na nossa vivência no dia a dia, e por isso a gente poderia intuir, inclusive até o nosso processo de equilíbrio de saúde, né? A gente entende que hoje nós chegamos numa era informacional, quer dizer, nós temos informação liberada de todas as formas, mas isso também está sobrecarregando os nossos corpos mentais, vitais e físicos, né? Porque nós temos um monte de significados que nos obrigam a vivenciá-los, né? E muitos desses significados são negativos, né? Significados, por exemplo, vamos pensar no corpo físico, né? Você pega um arquétipo como a beleza, e no corpo físico hoje existe uma escravidão de imagem, né, que não necessariamente faz bem para o corpo, porque as pessoas acabam se submetendo a muitas substâncias, eles acabam se submetendo, por exemplo, a exageros de exercícios, e isso não necessariamente corrobora o valor chamado beleza, né, como arquétipo, um valor absoluto, uma virtude. Então, um exemplo de uma distorção que não faz bem, obviamente, nem para o campo físico, nosso corpo físico, corpo, a mesma coisa, não faz bem para o nosso corpo vital, porque o nosso corpo precisa de recarregar as baterias de uma forma correta, ele precisa de descanso, você não pode ter um desgaste exagerado da sua fisiologia, e também não faz bem para o nosso campo mental, porque nós estamos aumentando, né, as nossas carências na medida que a gente acredita que uma imagem vai ser capaz de nos fazer ser amados, compreendidos, né, pelas pessoas. Então, nós precisamos utilizar, por exemplo, essas propensões que a gente vê em cada um desses 7 chakras principais, porque nós temos um monte de outros aí espalhados pelo corpo. Por exemplo, nós temos um chakra famoso para quem é curador, né, que é o chakra que fica na palma das mãos, e a gente percebe nitidamente quando essas pessoas estão doando energia para nós nas suas diversas técnicas.
um certo calor, uma certa vibração muito expressiva, né? Sai desse funil. Aqui também tem um funil. Então nós temos outros chakras espalhados, mas esses ao longo da coluna são os 7 principais, porque eles estão literalmente ligados a órgãos vitais do nosso corpo físico, né? Então, por exemplo, o chakra raiz, ele tem propensões relacionadas à segurança, portanto aos seus contrários também, segurança, insegurança, confiança, desconfiança, autopreservação da espécie, autopreservação de si, preservação da espécie, né? Ele nos coloca em contato com esse tipo de informação, com esse tipo de significado. Então uma distorção, um bloqueio nesse chakra nos desorganiza nesse campo, ok? Nós temos também o chakra genésico, né, ligado aos nossos órgãos sexuais, mas a sexualidade também muito ativa, não no sentido só da reprodução da espécie ou do prazer experimentado na relação sexual, mas no sentido da criatividade, né, do poder de criar, de ter ideias, de se expressar com essas ideias. E óbvio, todos eles, né, ligados a esses órgãos vitais relacionados à saúde. O desequilíbrio desses chakras de uma forma vital, de uma forma de energia vital, desequilibra também a parte material, a parte orgânica, né, a qual que eles regem esses órgãos. Nós temos, por exemplo, o chakra umbilical relacionado ao nosso poder pessoal, à nossa autoestima, né? Ele é o equilíbrio do nosso ego, porque aqui para nós na Quantum Academy, na visão de mundo quântica, o ego é importante, né? A gente não faz aí, não levanta a bandeira de matar o ego, mas a gente levanta a bandeira de que a essência, o self, o eu superior, utilize esse ego de uma forma equilibrada para que nós possamos transitar na nossa experiência material, tá? Então esse chakra é muito importante que ele esteja em equilíbrio, tanto para os nossos órgãos vitais, né, como estômago, baço, pâncreas, esôfago, né, uma parte do esôfago, duodeno fica aqui, uma parte do intestino também, quanto para esses sentimentos e emoções que são muito importantes na nossa vida, a autoestima, né, um empoderamento pessoal de viver a sua vida, de realizar as coisas, enfim. Nós temos o cardíaco, que é o nosso chakra, não necessariamente somente do amor romântico, mas acima de tudo de uma possibilidade de amor incondicional, né? E como ele rege a glândula timo, ele está muito relacionado também ao nosso sistema imune, né? Então, doenças relacionadas ao sistema imune, tem muita desordem, por exemplo, e bloqueios acontecendo. Às vezes nesse chakra é importante olhar, não basta só a gente tomar as medicações que são muito importantes, fazer todos os tratamentos, né, que os médicos nos mandarem fazer, mas que a gente observe esses outros corpos que são muito importantes, porque a gente também sabe dessa relação de psicossomática. Eu somatizo no meu corpo aquilo que as minhas emoções não conseguem elaborar, aquilo que os meus sentimentos me oferecem de uma forma desequilibrada, em que eu sinta muito mais desprazer e insatisfação do que prazer e satisfação. Isso é muito importante para nós. Aqui também nós temos o coração, o pulmão, né? Então que a gente possa observar isso tudo, essa relação da glândula timo é importante, né? Porque é a relação do eu e do não eu. É a glândula que psicossomaticamente ela percebe, nos ajuda a perceber o que é nosso e o que é do outro. Então, se o que vem do outro, por exemplo, nos ameaça de alguma forma, a gente vai se defender. E muitas vezes essas defesas se transformam em doenças, por exemplo, as doenças de caráter autoimune. A questão do chakra laríngeo, né? O chakra laríngeo ele tem a ver, claro, com a comunicação, com a expressão, né? Mas ele também tem a ver com uma sexualidade mais consciente, uma sexualidade mais adulta, tanto que a gente percebe que algumas tribos mais distantes, né? Eles ainda colocam colares, por exemplo, no pescoço das meninas, porque aí quando o pescoço vai inchando um pouquinho, eles conseguem saber que elas estão próximas da puberdade, próximas da primeira menstruação, né? Então tem uma relação, mas a gente percebe que é uma relação diferente da relação com o segundo chakra, né? É uma relação de uma sexualidade mais eros, né? Ligando ao mito, né? Uma sexualidade mais adulta, onde eu assumo autonomia pelo meu corpo, pelo meu prazer, pelas escolhas que eu faço nessas áreas.
ok? E também uma criatividade mais fundamental, né? Que não esteja presa nesses condicionamentos, né? Porque a gente tem uma criatividade que não é fundamental, né? A gente é criativo, mas utilizando o que já existe. A gente precisa experimentar também novas ideias, né? Fora do campo comum. Nós temos o chakra frontal, que é o nosso chakra da síntese, né? Ele é realmente relacionado à nossa memória, ao nosso campo intelectual, mas ele é relacionado também o nosso terceiro olho, a nossa terceira visão, né? Que a gente é acostumado a ver, a escutar falar, e realmente ele nos faz perceber de uma forma mais intuitiva e mais certeira uma série de coisas inconscientes ou que o nosso raciocínio não consegue perceber. E quando esse chakra está em desordem, estamos em desordem com o nosso pensamento, com a nossa mente, com as nossas escolhas, com os julgamentos que a gente faz, eles se tornam muito rígidos, muito desorganizados. E no fim, nós temos também o nosso chakra coronário, que é o nosso funil, digamos assim, que nos liga a uma possibilidade de transcendência, que nos liga ao nosso mundo espiritual, né? A esse lugar que não é especificamente só essa matéria mais grosseira, né, mais aparentemente real com a qual a gente vive. Nós temos esse mundo sutil, né, nós temos esses dois funis, né, do primeiro chakra que nos liga à terra, do último chakra que nos liga à espiritualidade. Então, isso mantendo de alguma forma o nosso eixo. Então, que vocês aprendam um pouco mais sobre os chakras, que vocês busquem essas terapias que possam equilibrá-los, mas que vocês entendam que mesmo que você vá, faça uma terapia dessas e não mantenha a sua consciência num trabalho muito profundo de autoconhecimento, de avançar para um lugar de maior satisfação, de maior calma na sua vida, de mais justiça, de mais amor, de um poder mais equilibrado, mais de empoderamento de si e do outro do que da competição, de uma bondade que seja genuína, por exemplo, de uma beleza que gere realmente harmonia, né? De uma abundância que seja abundância de tudo, não especificamente só de abundância de coisas materiais. Vocês vão perceber que vocês vão manter essas rodas energéticas com todas as suas propensões num campo muito mais positivo, e isso gerando, com certeza, cada vez mais equilíbrio e harmonia para nós.